Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção e a graça sobre o nosso dia. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a orientação e a graça para avançar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por este dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Te glorificamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Te glorificamos pelo Senhor ter nos colocado de pé mais uma vez e pelo Senhor, ó Deus, ter nos dado esta possibilidade de vivermos. Apresentamos a Ti aqueles que estão com dificuldades na área da família, dificuldades na área profissional, dificuldades na área financeira. Que o Senhor, ó Deus, venha com a tua graça ajudar os teus filhos e as tuas filhas durante este dia. Venha abençoar aqueles que estão estudando, aqueles que vão ficar em casa, aqueles que estão trabalhando nas ruas, aqueles que estão trabalhando em casa, aqueles, ó Senhor, que estão nas faculdades. Que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos, ó Pai. Venha com a tua graça, com a tua força. Abençoe a nossa semana de trabalho. Nos dê uma semana vitoriosa nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos anseios. Esteja conosco, Senhor, pois precisamos, dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós desejamos agora que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos mostrar o caminho a seguir, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Nossa leitura ainda continua no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir, que diz: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia, graças a Deus. Essa história de Eliseu, ela está sendo registrada para mostrar a construção da casa dos profetas perto do Jordão. Nós podemos ver isso no verso 2, onde diz: Vamos, pois, até o Jordão e tornemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Então os filhos dos profetas, eles queriam construir uma casa perto do Jordão, por causa que a casa deles estava estreita. Isso está no verso 1. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, o lugar estava apertado. E eles viram-se então na necessidade de ir até o Jordão, porque em roda do Jordão tinha árvores, para eles estarem cortando vigas e construindo uma nova habitação, uma nova casa. E nesta ação deles fazerem, ficou registrado. E aqui nós podemos encontrar 3 lindas lições para as nossas vidas nesta manhã, que vai falar muito forte ao nosso coração. A primeira lição que encontramos sobre a vida de Eliseu aqui está no verso 4. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Olha que interessante. Eles então foram para o Jordão para construir ali uma casa maior, mas era necessário esse esforço, era necessário essa dedicação, era necessário este empenho. Cortar madeira é estar sempre ligado
sobre esforço, sacrifício, empenho, dedicação. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor, aqueles que amam a Deus, eles se esforçam para estar na caminhada, eles se esforçam para crescer. A palavra de Deus mostra isso para nós com clareza. Jesus Cristo, ao terminar o sermão da montanha, ele deixa registrado sobre 2 homens, um homem prudente e um homem insensato, um homem tolo e um homem sábio. Este homem que era tolo, ele ganha essa característica na história, na parábola de Jesus, justamente pela forma como ele fez. Qual foi a forma? A forma de construir uma casa rápida, em uma velocidade rápida. Mas esta casa, por causa da sua construção ser rápida, não teve fundamentos lançados, não teve ali construções, ferragem, não teve ali o esforço necessário para se construir uma casa. E então ele fez a casa na sua estética por fora, superior na vista, estava tudo bem, mas na profundidade, nas bases daquela casa, não havia ali uma sustentação, diferente do homem sábio, que diz o escritor de Lucas que este cavou bem fundo. Olha só a expressão que Lucas diz: ele cavou bem fundo e lançou os seus alicerces sobre uma rocha. Então ele gastou tempo para fazer a base. Enquanto ele construía a base, o homem insensato, o homem tolo, já tinha construído a casa e já estava morando lá. Mas aquele que era sábio estava ali se dedicando, se esforçando, e à medida que ele se esforçava, ele ia dando sustentabilidade à sua casa. E quando a chuva, as torrentes chegaram para os dois, a casa que prevaleceu foi a casa que teve mais esforço, foi a casa que teve mais sacrifício, foi a casa que teve mais empenho colocado. E este foi a casa do sábio. Então, quando olhamos para essa expressão cortar madeira, nós devemos entender o seguinte: os profetas queriam construir uma casa maior, os profetas queriam ampliar algo, os profetas queriam fazer crescer a casa dos profetas, mas isso só acontece se haver esforço, se haver dedicação, se haver empenho, se haver suor plantado, se haver sacrifício lançado. E isso está registrado para o nosso ensino. Nesta manhã, entenda esta revelação de Deus. Se você deseja algo, se você deseja algo a mais, se você quer crescer na graça, no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, vai ser necessário esforço. É necessário esforço para ler, é necessário esforço para orar, é necessário esforço para jejuar. Se você tem este anseio de você fazer algo para o Senhor, é necessário esforço para falar, esforço para estudar, é necessário. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos mima, Deus não mima os seus filhos, mas Deus treina-os, capacita-os. Pode observar todas as histórias bíblicas que nós temos, nós não vemos um Deus que mima os seus filhos, mas nós vemos um Deus que está treinando, capacitando, forjando homens e mulheres capacitados, fortes, pessoas que aprenderam que o sacrifício, que o suor vale a pena, porque Deus recompensa o trabalho de cada um. O apóstolo Paulo deixa isso registrado: cada um olha para o seu trabalho, porque Deus vai recompensar, ou seja, o tanto que você se esforça é o tanto de recompensa que Deus vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja esta palavra desta manhã, continue se dedicando, continue se fortalecendo, continue empenhando esforço, sacrifício, ainda que você não esteja vendo ainda nenhum resultado, mas entenda que chegará uma hora em que este esforço, essa dedicação sua vai valer total a pena. Amém? Esta é a primeira lição. Partimos agora para a segunda lição,
nesta manhã, que está no verso de número 3. Diz o texto: serve de ires conosco, ou serve Eliseu, venha conosco. O profeta Eliseu, ele era querido pelos seus servos, e os seus servos o chamam então para irem ali juntamente com ele no Jordão. E essa expressão me chamou a atenção porque os servos de Eliseu quiseram que ele fosse para estar acompanhando eles. Olha que interessante, eles não quiseram ir sem Eliseu, mas ter Eliseu ao lado. Eliseu simboliza Jesus. Eliseu é a representatividade exata de Jesus nesta história. E aqui nós entendemos que esta preocupação do servo de querer que Eliseu fosse era justamente a proteção, a direção, a orientação que Eliseu dava. Venha conosco, Eliseu, para você nos ensinar, para você nos mostrar o que devemos fazer quando chegar lá. Esta preocupação de ter o profeta ao nosso lado deve estar sempre no nosso coração, nos questionando diariamente: o Senhor está comigo aqui neste lugar? O Senhor está comigo agora? O Senhor está comigo aonde eu vou? Ó Deus, eu vou ali na esquina, venha comigo. Ó Deus, eu vou lá no trabalho, venha comigo. Ó Deus, eu vou ali na igreja, venha comigo. Aí eu vou no meio da minha família, venha comigo. Porque eu não quero ir sem o Senhor. Porque é o Senhor quem me orienta, é o Senhor quem me ensina, é o Senhor quem me mostra o caminho. Lembra de Moisés, onde Deus diz: Moisés, agora vocês vão aí caminhar. O que Moisés diz? Senhor, nós não vai sair do lugar sem a tua presença. Se o Senhor não for conosco, a gente não sai, a gente não vai para lugar nenhum. Nós precisamos de ti. Como Pedro certa vez diz: para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quem vai nos acompanhar se só o Senhor pode nos ensinar? Quem vai estar conosco para nos proteger se só o Senhor pode nos orientar e nos fortalecer? Então entenda, assim como este servo aqui viu a necessidade de Eliseu acompanhá-lo, veja a necessidade de Jesus Cristo estar ao seu lado. Jesus Cristo, indo assunto ao céu, disse: eis que estou convosco todos os dias. Essa expressão é: eu estou aqui com vocês. Mas é necessário nós chamarmos Jesus para mais perto e dizer: Jesus, entra nesse carro comigo. Jesus, fica nesta casa comigo. Jesus, venha comigo aqui. É necessário esta dedicação, este empenho de querer a presença de Deus. Esta é a primeira lição, é a segunda lição, que nós encontramos nesse texto. Agora vejamos que a primeira lição que nós vimos aqui é o esforço deles cortarem a madeira para construir a casa. Ok. A segunda lição é que eles chamaram o servo, chamaram Eliseu, o servo chamou Eliseu. Então nós seguimos aqui uma ordem. Eles estão se esforçando, mas Eliseu está com eles. Eles estão se dedicando, mas Eliseu está com eles. E olha só o que acontece. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. O que aconteceu? Um dos servos que estavam cortando madeira deixou o seu machado ali cair na água. E quando esse machado, esse ferro cai na água, ele diz: ai, meu senhor, porque era emprestado, não era meu. Essa ferramenta que eu estava utilizando não era minha, mas caiu na água. E então ele recorre a Eliseu. Olha só que interessante. Ele está se esforçando, utilizando a ferramenta, mas Eliseu está presente. O fato de Eliseu estar presente vai dar segurança e tranquilidade para ele. É por isso que é necessário a presença de Eliseu, que é o símbolo de Jesus Cristo na história. É por isso que Jesus é necessário na sua vida, porque quando acontecer
algum imprevisto, o Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus está ao seu lado. O Senhor Jesus vai te orientar, vai te moldar, vai ali te orientar no que você deve fazer. Então ele diz: olha, caiu aqui e era emprestado, e agora? E então Eliseu, ele vai fazer o milagre acontecer, aleluia, fazendo o ferro boiar sobre as águas, mudando a composição ali por alguns segundos da matéria. O ferro não flutua. Tudo que é ferro que você joga na água, ele afunda porque ele é mais denso que a água, mas ali de alguma forma milagrosa, poderosa e sobrenatural, através da vida do profeta Eliseu, o machado mudou a sua composição e o machado flutuou, e aquele rapaz pôde pegar a ferramenta que era emprestado e continuar o seu serviço. O que é isso? Quando o Senhor Jesus está conosco, quando o Senhor Jesus está ao nosso lado, todos os imprevistos Ele pode e vai nos ajudar. Por isso é necessário esta presença dEle conosco. Lembra de Jesus Cristo nos evangelhos com os discípulos? Ali nós temos uma lição valiosíssima nos evangelhos. A primeira lição que nós temos é quando Jesus está dentro do barco e acontece uma tempestade. O que aconteceu ali? Teve segurança. Teve ali uma segurança para eles, porque eles foram até um mestre e disseram: mestre, não te importa que nós vamos perecer, nós vamos morrer, socorre-nos. E Jesus, acordando, levantou, repreendeu ali o mar, a fúria, e houve uma grande bonança. Eles passaram sim por um momento de dificuldade, sim, mas Jesus estava dentro do barco, e dentro do barco tem tranquilidade. Agora veja esta história acontecendo novamente, mas Jesus está distante. Jesus está no monte orando, e enquanto Jesus estava lá orando, Jesus vê que os seus discípulos eram ali afligidos pelas ondas, e diz o texto que os discípulos estavam com medo, apavorados, a tal ponto que quando Jesus aparece para eles, eles nem se lembram mais de Jesus, mas eles questionam, perguntando: é um fantasma? É alguma coisa que veio nos atormentar? Então nós vemos essas duas lições. Porque em uma lição os discípulos estão mais calmos e na segunda lição da tempestade os discípulos estão mais apavorados? A resposta é simples. É porque na primeira Jesus está dentro do barco e na segunda Jesus está distante. Embora Jesus, ainda estando distante, veio e socorreu eles pela sua misericórdia e pelo seu amor. O que isto comunica conosco? Devemos deixar Jesus sempre perto. Devemos deixar Jesus sempre ao nosso lado. Aonde nós formos, Jesus estar conosco para nos acompanhar e para nos guiar. Amém? Você recebe esta palavra nesta manhã? Nós temos então estes 3 ensinamentos. A primeira lição: o esforço e sacrifício. A segunda lição: Jesus Cristo ao nosso lado. E a terceira: quando o imprevisto acontecer, Jesus Cristo tem poder para te ajudar. Assim como Eliseu fez o machado flutuar, Deus pode intervir na sua causa, na sua dificuldade, naquele problema que apareceu de imediato. Mas Jesus está do lado, então pode ficar tranquilo, tudo vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo nesta manhã, agradecendo a Ele por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra. Entendemos que é necessário o esforço, a dedicação, o empenho, se quisermos ver o crescimento, se quisermos ver o avanço. Ó Deus, te glorificamos pelo Senhor estar conosco ao nosso lado. Estando, Senhor Deus, conosco ao nosso lado, nós não temos medo dos imprevistos, das situações adversas que surgem imediatamente nas nossas vidas. Mas com o Senhor estamos seguros, pois Tu és nosso escudo, nosso auxílio, nosso refúgio, nossa tranquilidade. Pai, nos dê um dia abençoado. Abençoe, Senhor, todas as nossas atividades, em nome de Jesus. Onde formos, esteja conosco. Amém
e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E eu te espero aqui mais à noite para juntos meditarmos na palavra, crescermos no aprendizado desta palavra santa e bendita. Até o próximo vídeo, querendo Deus.